Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento oracional desta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Estamos terminando o mês de outubro, né? Passou muito rápido e ao mesmo tempo a gente está se atropelando no meio da pandemia, tentando voltar ao normal. Gente que na realidade não teve a vida de volta, né? Então, vamos iniciar essa semana, este áudio, fazendo sinal de nossa fé e colocando as intenções desta semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Intenções para o começo da semana. Para todas as vítimas da Covid-19, que faz tempo que na realidade que eu não estava vendo as estatísticas, mas pelo que eu percebi está aí na faixa de 153 mil pessoas falecidas. Ainda não baixou de centenas, né, mas teve um período de milhares todo dia de falecimentos pelo coronavírus, né? Então agora está na média de umas 400 a 500 pessoas falecendo por dia. Ainda é uma taxa extremamente alta, se for ver. É que esses dias eu falei 170 mil, né? Mas não é. Por outro lado, ainda é muito alto a taxa de infecção. Estão colocando as vítimas de coronavírus, os seus parentes que perderam seus entes queridos ou que estão com os entes queridos ainda na UTI, que é uma situação extremamente exaustiva, né? Dá um abalo emocional muito grande. Colocando também a situação do povo brasileiro, que já está começando a passar fome. Eu tenho acompanhado notícias aqui de paróquias aqui da Arquidiocese e o número de famílias assistidas pela pastoral social simplesmente dobrou para mais 20 famílias, entende? Então é o mesmo, por exemplo, até o ano passado, vamos supor, uma paróquia de uma comunidade aqui, não vou falar nome, mas estavam aí numa média de 45 famílias atendidas a cada ano. Com a pandemia, chegou a uma centena, 100 famílias praticamente, 95 a 98 famílias, não é pessoas, 98 famílias. E interessante que também uma outra comunidade colocou isso, que estava atendendo mais de 100 famílias, porque não é por pessoa, é por família. Logicamente que até isso foi levantado aqui no setor das paróquias aqui, numa parte sul, né, de Curitiba, que pode ter pessoas que estão assim se aproveitando, tipo, várias pessoas de uma mesma família estão pegando alimentos. Mas é aquela velha história. Cabe à consciência dessa pessoa, dessas famílias, né, que estão fazendo esse tipo de coisa. Por outro lado, nós como fiéis não podemos julgar nesse primeiro momento, até porque temos que rezar pela conversão dessas pessoas que estão fazendo sarchichice, né, como dizem, marmotagem, passando a perna, né, e sem contar que tem famílias que estão passando fome mesmo, entre pedir ajuda na igreja até vai catar latinha, catar reciclado e questão de orgulho, não quer pedir, né. Mas não pare de fazer doações. Eu estou contando uma situação real aqui da minha região, pode estar acontecendo aí também. Mas se você conhece até um parente seu, um vizinho que está passando necessidade, eu sei que é difícil, porque às vezes o vizinho fica brabo, não quer passar por isso, todo mundo tem seu orgulho, né, pessoal, familiar, mas infelizmente o que está acontecendo é que muita gente não vai conseguir ser recolocada no mercado de trabalho e se for vai ter que fazer aqueles negócios tipo entregar comida por delivery, sabe, aqueles aplicativos malucos que nos força uma escravidão moderna. Vai ter que sujeitar a subtrabalho, de repente, né? Catar latinha, catar reciclado, lixo dos outros, entendeu? Mas se você conhece, se você faz parte de uma paróquia, por favor, vamos rezar por essas pessoas, mas eu te convido a, pelo menos, não deixe de doar, pelo menos uma vez por mês. Ah, eu não consigo doar uma cesta básica. Não, faz lá um pacote de macarrão, um óleo, depois um pacote de arroz, porque tá caro, né? Ninguém fica sem arroz. 1 quilo de açúcar, açúcar vai bastante, entendeu?
sabe? Então não deixe de fazer. Ah, mas eu só tenho dinheiro. Então fale lá com a paróquia, fale com o responsável da pastoral social, né? Se anime a fazer esse tipo de doação, tá? Porque se você está podendo comer, pagar suas contas, relativamente, por mais que você tenha deixado de, tipo, subiu luz, água, celular, essas coisas, você diminuiu, não está passando fome, tem um teto, né? Vá lá e, por favor, ceda comida. Eu nem estou falando roupa, porque, por incrível que pareça, eu até sempre olho nos carrinhos aqui das paróquias. Eu sempre estou dando uma sapiadinha. Não é zapiada, é sapiada mesmo, dando uma olhadinha. A maioria da roupa. Por quê? Porque, essa aqui eu não uso mais, eu já estou comprando roupa da moda, etc, entendeu? E acaba que você vai dar roupa e não dá comida. Só que aí você não. É aquela história. Tem um bordão aqui, tem um ditado aqui, bem da região aqui da cidade de Curitiba. Tá faltando farinha, mas eu não fico sem meu pirão. Quer dizer, lasque-se os outros, né? Entendeu? Então, vê aí o que você pode estar fazendo um sacrifício, mas tem que ser real, tem que ser real no sentido tem que ter abertura de coração. Você deixa de comer lá no fast food lá, o sanduichinho, o, o burger gourmet lá, mas aquele dinheirinho dá para comprar um arroz, um macarrão e um óleo, né? Trintão, eu tô fazendo a média, 30, 40 reais. Até esses de fast food de rede internacional, a média, se não me engano, é de 35 a 40 reais. Eu não tenho mais comprado. Até eu gostava da concorrente do famoso Mac, não sei das contas, né? Mas eu deixei de comprar. Várias polêmicas envolvendo, e também esses fast foods são ligadas a questões abortistas e tal. Então é uma questão de posicionamento político, econômico e ideológico e religioso, chame o que você quiser, mas é meu posicionamento. Então por conta disso, o que você precisa deixar de um hábito teu que você pode estar assim, não, eu quero alimentar. Porque é muito fácil criticar, né? Mas ser cristão é um ato prático. Você precisa ir lá fazer sua confissão, você precisa se levantar do teu banco para receber o Senhor Jesus, caso você possa estar indo na missa. Você precisa fazer uma análise de consciência, você precisa rezar um terço, se você é mariano, se você gosta lá de sempre ler sobre aparições de Fátima e todas as outras aparições marianas. Porque não vai adiantar nada você ficar ativando os sininhos, por exemplo, do Apelos Urgentes de Nossa Senhora de Anguera, fica lá absorvendo todo dia as mensagens, se você não faz a diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua paróquia, mesmo no estado virtual a qual estamos. Tá? E se você acha que não é prático, que ser cristão não é prático, é só você sentar no banco, estar lá na missa fingindo que estamos tudo bem, obrigado, eu sugiro que você faça lectio divina, faça leitura orante, sim, da liturgia da palavra diariamente. E você vai ver que Jesus está dando não só orientações, ele está dando ordens, né? Por isso que eu gosto bastante do estilo do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, editora Canção Nova, vai lá, compra para você saber. Tá lá, observe os verbos. Tem lá as ordens de Deus, as ordens de Jesus. Se você pega a carta de Paulo, Paulo também está sob inspiração do Espírito Santo e está dando ordens. Depois tem as promessas. Então, se você fizer tal coisa, existe tal situação. As bem-aventuranças são promessas. Né? Tem princípio eterno, né? Então algo que é imutável. Se você pega lá Provérbios, né, os livros sapienciais, tem normas de conduta. Graças a Deus, o ano litúrgico, né, ele existe, aí, né, ele é organizado, todas as leituras da missa, então você viu lá a missa de manhã às 7 horas, as leituras serão as mesmas, não, hoje é segunda-feira, então a missa das 7 horas da manhã teve as mesmas leituras que a missa do meio-dia, a cor também do paramento, se não for o padroeiro, né, no dia, vai ser, estamos no tempo comum, então será cor verde, se não vai ser outra cor, né? Então você precisa entender essas coisas, e é na prática também. Eu não pretendo me estender muito, eu tenho que gravar outros áudios e acho
né? Se você está me acompanhando em vários áudios aqui, seja da liturgia, seja no momento oracional, eu tenho comentado que talvez eu comece a fazer pelo menos áudios de início, né? Áudios de aulas de história. Eu não estou conseguindo me acertar com vídeo. E é duro, porque história tem toda uma questão de audiovisual, imagem, iconografia, mapas principalmente, e é complicado. Então talvez eu comece dando aula do Brasil, porque tá tudo, eu espero, né? Eu não sei com quem que eu tô falando, não sei quem que tá me ouvindo. Se você tá me ouvindo lá fora, aí já não sei, né? A não ser que você seja brasileiro morando no exterior. Mas a princípio eu vou dar aula de história, até por conta, como diz, né? Mas vou usar o mesmo canal, vou dizer que, como eu sempre me utilizei da escola pública, com exceção do meu ensino médio, que foi pago, mas mesmo assim isso não justifica, porque 80% da minha vida escolar foi toda pública, inclusive a universidade, a qual me formei. Então, está implícito, não explícito, está implícito. Então eu fiz os anos fundamentais de primeira, no meu caso foi primeira a quarta série, quinta a oitava série, então eu sou do tempo ainda dos antigamente, né? Depois fiz 3 anos de ensino médio, que na época era o segundo grau, eu sou do tempo do segundo grau, tá? Tá lá no diplominha. Ensino médio é só para você entender, porque vai que eu tô falando com uma geração de 20 e poucos anos. Depois fiz 4 anos de faculdade na Universidade Federal do Paraná, com maior orgulho, foi difícil, mas foi bacana, tá? Então 80% mais, né, acho que 90% da minha formação foi em escola pública, foi em instituições públicas. Então eu tenho implicitamente, socialmente falando, né, falando português errado, implícita e socialmente falando, eu preciso estar devolvendo aquilo que eu usufruí em toda a minha carreira educacional, desde criança até adulta, né? Lógico, fiz pós-graduação paga, tentei mestrado depois na própria federal, mas não deu certo, porque aí deu uns problemas mesmo, de saúde, em casa e comigo. Mas eu tentei, então querendo ou não, fiquei um tempo também sentadinha na sala de mestrado, tentei, né? Mas aí hoje em dia eu vejo que não havia necessidade. Sim, sem contar que depois de tudo isso, eu ainda fiz 2 anos e meio, acho que 2 anos de magistério numa escola estadual, muito tradicional aqui em Curitiba, na formação de normalistas, que é o Instituto de Educação do Paraná, professor Erasmo Piloto. Tradicionalmente aqui em Curitiba era formadora de normalistas, professores do magistério, e devido a um governo de 8 anos aqui É a única coisa boa que valeu daquele governo lá, que eu não vou falar quem que foi o ex-governador lá, que ele abriu cursos técnicos dentro das escolas estaduais. Então, do ano de 2004 para 2006, eu fiz o magistério. Então, realmente, eu me utilizei da formação pública. Então, é um dever meu, como cidadã brasileira, independente se apoio ou não apoio o atual governo, de estar devolvendo, socialmente falando, esse conhecimento que eu obtive, né? Então, a princípio, eu não sei se eu vou usar esse meu perfil do YouTube para isso, ou se eu tenho que criar outro. Fazer o quê, né? De repente eu tenho que criar. Eu já tá até criado um outro. Existe, eu tenho um outro canal no YouTube, mas aquele lá era outro assunto, mas talvez eu tenha que ativá-lo só para fazer aula de história, porque aí o público não é só aqui, né? Aí eu tenho que abrir para pessoas que não importa qual que é a religião, porque a questão é conteúdo de história, tá? Então, assim, a princípio vai sair mesmo, e muito provavelmente em breve, breve mesmo, no máximo uma semana, porque eu quero aproveitar a data do dia 15 de novembro. Eu vou fazer meio salteado, não vai ter uma linha, não vou começar a ler lá dos tempos, história do Brasil, lá dos tempos, quando Pedro Álvares Cabral errou o caminho e despencou aqui pro Brasil. Não vou começar assim, vou começar com as datas, porque é um projeto piloto. Eu não sei por quanto tempo vai dar certo, se vai ser podcast, se no futuro vai ter vídeo, se vai ter slide, né? Se eu vou ter que montar de repente o que eu estou pensando mesmo no primeiro momento. Faz o áudio, depois coloca um link para um blog lá, um
um link do Blogger, né, que é aqui também do Google, para colocar pelo menos imagens e mapas para você entender, para pessoa, para você, até parece, né, que você vai ouvir minhas aulinhas de história do Brasil, né, que nem é meu forte, falar bem a verdade, né, mas devido a essas questões que nós estamos vivendo hoje em dia, acho que seria importante. É uma questão também de cidadania, né, eu tenho meu posicionamento também com relação à história do Brasil. E também talvez eu tenha que montar questões, né, para o público que é de ensino fundamental 2, de sexto ano ou nono ano, e do ensino médio, né, e também questões para Enem, vestibular e etc. Então, tudo estou pensando ainda, tá? Mas fica o convite, lógico. Depois, qualquer coisa, eu coloco o link redirecionando, caso você tenha algum interesse, né? Colocar isso na pauta, no coração de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus, né? Vamos ver se dá certo. Aliás, isso deveria ser, agora a minha crítica, pitacão, né? Isso deveria ser de todas as pessoas que em algum momento da vida usufruíram da escola pública, tá? Existem médicos, inclusive, só que são os mais velhinhos, né? Que tem esse senso. Então, uma vez a cada mês ou uma vez por semana, vai lá. Quantas vezes que você não vê um médico, né? Que às vezes faz atendimento de graça. Ele sai do consultório dele, ou sei lá, professor da universidade, só que é morador do interior de São Paulo, interior de não sei onde, vai lá para a cidadezinha, vai fazer atendimento para o público lá, de graça. Por quê? Porque ele teve uma formação, principalmente numa universidade federal, uma universidade estadual, que é pública, e ele faz isso para o povo. Então, isso é algo implícito. Qualquer pessoa que usufruiu de todo o serviço público, seja que deu certo na vida, teve dinheiro ou que está razoavelmente bem, deveria fazer essa devolução, entre aspas, para a sociedade brasileira. Só que o que vemos não é isso, né? Então, fica a dica. Se você nunca se atentou a isso e você sempre usou a comunidade pública, né, então tá aí plantado a ideia. Existe uma questão social envolvida aí que nós deveríamos ter uma participação cidadã, não formando ONGs ou formando, né, mas fazendo uma participação como sociedade civil de fato. Porque todo mundo paga imposto, gente. Até o catador de papel, sabia? Ai, mas o catador de papel às vezes. Tá, ele tem CPF, tem certidão de nascimento. Não me interessa. Até o morador de rua teve pelo menos uma certidão de nascimento. Só as crianças, talvez, no Brasil, que tem algumas que não têm registro ainda, porque é caro esse negócio. Você fazer a certidão de nascimento e todos os documentos, ele é caro, né? Tem que pagar taxas às vezes. E aí o que acontece? Como é que a pessoa então pode pagar, paga imposto? Ué, todo mundo faz mercado. Tudo é sobretaxado. Do arroz, a bala, pinga muito mais, cigarro. Por que vocês não se perguntaram por que é tanto contrabando de cigarro do Paraguai para o Brasil? Sempre aparece isso. Não, o cara foi pego lá, um caminhão cheio de não sei quantos quilos de cigarro. Porque o cigarro é bem sobretaxado. Então até aquele cigarrinho avulso que o cidadão fuma, que compra na banquinha de jornal, ou na banquinha de doce, aquilo tem taxas, sobretaxas, impostos. Todo mundo paga e esses impostos são divididos. Então, isso na teoria, se tudo desse certo no Brasil, né? Mas a gente sabe que tem corrupção. Mas teoricamente iria para a saúde, para a educação, para o esporte, né? Por exemplo, se você joga lá na Mega Sena, aquele valor ele vai para a Caixa Econômica para financiar a casa própria, para o esporte. Por isso que os atletas brasileiros estão lá com o símbolo da Caixa Econômica, que é o banco, né? É um dos bancos estatais aqui do Brasil. É bom saber, né? Então todo mundo paga uma taxa e essa verba vai parar para universidade, para as federais, estaduais, entendeu? Para os ensino técnico, público, não estou falando SESI, SENAC, não, isso daí já é dos 5S lá.
a Associação das Indústrias, Comércio e tal, e coisa. FEComércio, né, que é o 5S que eles chamam, isso é outra coisa. Mas mesmo assim recebe recursos públicos, certo? Gente, então assim, viver no Brasil não é viver como Cinderela, entendeu? Por favor, acorde um pouco para a vida, saiba o que acontece. Então todo mundo paga uma taxa, todos nós, desde o catador de latinha até você que é CLTista aí no teu trabalho, você que é funcionário público, você que é de comunidade de vida, até o padre paga, tá? Todos aqui no Brasil pagamos impostos. Na hora que a gente vai comprar qualquer coisa, tudo, entendeu? Então, bote a mão na consciência. Estou falando de educação, né? Então vamos colocar também a educação aqui na pauta da vez, tá? E assim, gente, montar ONG é fácil, entendeu? Mas existia uma época que esse lance de ONG não existia. Esses tempos me veio muito forte uma lembrança no tempo do Banco Bamerindos. Tem gente que nem sabe mais o que é esse banco. Até o fundador já faleceu faz tempo. Eles eram aqui da região do Paraná, moravam em Curitiba. Eu conheci a irmã do fundador lá. O cara tentou chegar na política, não conseguiu. Até a irmã dele morreu também. Uma senhora elegantíssima. Esqueci o nome dela. Não sei o que, Vieira. Família Vieira. E tinha um programa. Porque aí o Bamerindos foi vendido, né? Virou HSBC. Só que o HSBC também foi embora daqui. O HSBC é aquele... como é que é? Hong Kong, Xangai, Inglaterra. É um dos bancos mais antigos do planeta aí, né? Tem uma história até bem interessante. Mas depois, isso daí fica para depois, eu não vou falar agora. Aí o que acontece? Tinha um programa na década de 80, nos inícios dos anos 80, que era fazer o bem, coisas altruístas. Aí mostravam pessoas que faziam, então era um programa do Banco Bamerindos, em que, sei lá como é que eles conseguiam chegar nessas pessoas, não sei se eram correntistas, alguma coisa. Existia um grupo de estudantes, então eu era criança, e havia uns estudantes, um fazia medicina, outro engenharia, estudantes de universidade, né, de faculdade. E eles montaram uma escola para adultos, para eles poderem alfabetizar, já naquela época. Hoje nós conhecemos como EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui no Paraná é dentro das escolas estaduais. Antigamente, bem antigamente, até antes da década de 80, era o Mobral, né? Ou então, pela Fundação Roquete Pinto, via rádio, a pessoa era alfabetizada. Isso eu lembro, ligava num horário lá, estava tendo aula do Mobral. Ou então telecursos primeiro grau, segundo grau, que era no canal da Globo, né? Hoje em dia acho que não existe mais. Até o Antônio Fagundes fazia um programa lá, explicando, pega a apostila na página tal, aula de biologia. O ator até fala, foi o maior desafio na época para ele, era fazer o programa do telecurso. Mas voltando a esse programa do Bamerindos, então esse grupo de jovens, estudantes, sabiam da necessidade de educar uma população analfabeta. Ainda existem analfabetos no Brasil, mas se comparado com a década de 70 para 80, hoje em dia está ainda diminuindo. O que acontece é o analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa até sabe ler, mas ela não entende o que está lendo. E não consegue escrever, não consegue se manifestar direito na escrita também. Por quê? Porque hoje, até para você participar da rede social, você tem que estar minimamente alfabetizado. Lógico que tem umas pessoas que escrevem uns absurdos, né? Uns erros de português cabeludo, assim. Mas, minimamente, sabe ler, sabe interagir, entende, né? Então, analfabetismo no Brasil não existe tanto se comparado. Existe, mas não é considerável como na década de 80, por exemplo. E esse grupo estava dando aulas e que se sentiam muito realizados e sabiam que tinham um potencial social envolvido. Eles diziam que era uma obrigação deles, né? E o que eu vejo é uma geração que tanto faz, tanto fez, só que é uma geração que exige coisas. E às vezes eu sinto falta dessa geração da década de 80, em que tinha uma formação, estava chegando uma formação e sabiam do seu papel social, né? Numa sociedade extremamente
oprimida, digamos assim. Veja bem, eu sei que o meu canal ele é católico. O que eu estou querendo dizer é não ficar apenas no social, mas como católicos brasileiros, temos também um papel social. E aí não tem uma questão, porque é do PT, porque é de esquerda. Não, cara. Para com isso, né? Sai um pouco desse ranço político. Isso não é fazer política, é ser mimizento. Então, qual que é o papel? Entendeu? Existe sim a questão, existe uma questão religiosa, sim, mas se você for ver, também nos pede que socialmente estejamos inseridos, né, e façamos alguma coisa. No meio da pandemia, é muito complicado eu estar dando aula para fora agora, né? E talvez você. O que eu mais vejo são canais dando aula. Não sei até que ponto isso dá certo, né? Mas eu gostaria de deixar aqui claro para você ponderar. Isso aí eu vou juntar. Não estou falando para você dar aula, mas você tem alguma habilidade que você possa contribuir, mesmo na pandemia, mesmo de forma virtual, que possa contribuir para a sua comunidade, para fazer um social, não é para ganhar views, likes, compartilhamento, não é isso. É que possa ser realmente um agente ativo, nem que seja para você doar apenas, tão somente, um alimento na pastoral social, porque você já vai estar fazendo a sua parte. Você conhece como formar conteúdos na internet? Fala lá com o padre da tua paróquia, se disponibilize para gravar, isso ajuda bastante, né? Cada um com o seu conhecimento, né? Agora, você vai ficar no ditado, tá faltando farinha, mas eu não posso ficar sem meu pirão? Isso é fácil, né? E meter a boca também é fácil. Outra coisa, vamos colocar em oração, nossa, só falei. Vamos colocar em oração também o Papa Francisco, lógico, né? Papa Emérito Bento XVI, mas também o nosso presidente Bolsonaro. Porque eu não votei nele, mas ele é nosso presidente. Qual que é a bronca da vez? Uma pessoa do público, não sei onde que ele estava rodando por aí, se auto-infectando de novo ou se infectando o povo. Aí chega lá, alguém falou assim, abaixa o preço do arroz. O que ele respondeu? Vai comprar arroz na Venezuela. Só faltou dizer vai lá no furico mesmo. Tive que falar, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, gente. Gente, não tem condições, tá? A não ser que você não esteja acompanhando as notícias e tá passando pano pro Bolsonaro. Eu já falei, passar pano eu passo pro Papa Francisco. Porque eu sei que, assim, algo me diz que no fundo não foi bem aquilo que ele falou. Que estão distorcendo, tirando contexto. Tá? E se falou também, ele é um homem da sua época. Quantos papas também não pisaram na bola com os 3 pés esquerdos? Entendeu? E agora eu vou criticar? Vocês nem São Padre Pio de Pietrautina criticou, obedeceu, né? Quem somos nós? Então, sabe? Então eu tô falando Brasil, eu nem tô falando lá fora, e ainda assim lá fora, tipo, essa eleição aí da presidência dos Estados Unidos também vai influenciar aqui, certo? Então várias coisas influenciam, mas eu tô preocupada com o meu Brasil. Falei. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Gostaria de deixar vocês com essa reflexão. Se ninguém chegou para falar que, você estudou uma parte, independente também se você estudou na parte pública, mas mesmo que tenha a parte privada, querendo ou não, você se utiliza de algumas coisas do Estado brasileiro, né? Um dia você é adulto, você é elitista, você é funcionário público, um dia você vai se aposentar, querendo ou não, você vai entrar no INSS mesmo, Previdência Social, ou na Previdência Social do funcionalismo público. Então você está usando da máquina pública. Todo mundo usa, né, gente? Como eu já falei, se até o catador de latinha, o pobre miserável, paga imposto, ele também se utiliza de posto de saúde, entendeu? Não é só de caridade. E eles também não querem
a grande maioria desse povo que mora da periferia, ele quer ter uma dignidade razoável, a ponto de dizer, eu tenho carteira de trabalho, né? Eu tenho meu cafofo lá, pago água, luz, que tem que estar registrado no teu CPF, não é? Então, todo mundo se utiliza das coisas públicas. Então, por que que a gente também não pode contribuir com o social de uma maneira, nem que seja, então, desculpa falar, né, porque seria caridade cristã, mas então se utilize da fraternidade secular, como é que é? Altruísta. Seja altruísta, pelo menos. Que até tem pagão que é mais altruísta, né? Faz altruísmo, faz filantropia melhor do que muito católico. E para fechar também tem uma polêmica que eu na verdade eu não vi, mas tem uma questão aí envolvendo uma modelo que se desconverteu para o evangelismo, aquela Andressa Urach, bem polêmica essa mulher, participou de uma das fazendas e o nome dela voltou à tona porque associaram ela com a guria agora da Fazenda 12, né? Parece que ela foi convidada para fazer outro reality, então vai ganhar uma grana aí violenta. E agora falou que, bom, o que me incomodou? Ah, porque na igreja tá cheio, igreja aí no templo lá do evangelismo, tá cheio de demônio, tem gente mais encapetada do que tá fora. Pois é, ela não é a única que faz um tipo de declaração dessa ou dá contra-testemunho da fé. Tem uma outra personalidade aí, que era aquela Perla Fanqueira. Não estou falando da Perla Paraguaia. A Paraguaia é outro detalhe. Mas a Perla Fanqueira, uma moça lá que seria a Anitta da vez. Mas no meio do caminho ela se converteu, parece que o marido era... Agora é ex-marido. O marido era evangélico e ficou... Enfim, ela fez a conversão dela lá e depois ela abandonou tudo. Até o marido também. Nossa, marido. Então, assim, esse tipo de conta-testemunho, assim, eu não sou evangélica, mas, gente, dá uma dor no coração ver um trem desse. Porque, querendo ou não, existem bons evangélicos que dão bons testemunhos, né? E até tem um pessoal que era evangélico, ficou desigrejado e também, querendo ou não, tá dando o seu testemunho de fé, de vida, fazendo seus canais aí pré-apocalípticos, né, de escatologia evangélica, mas ainda assim são fiéis a Cristo e tudo, né? Cada um segue seu caminho aí, Jesus sabe. Para o evangelismo, Jesus sabe, eles têm outro caminho. É como diz o padre José Augusto, lá da Canção Nova. Os evangélicos têm um caminho que Jesus sabe, né? Então isso já é uma forma de respeito, tá certo? Nós católicos temos que seguir todas as diretrizes do catolicismo. Mas quem é evangélico, continue na sua fé, entendeu? Continue lá na sua igreja. Vá por Jesus mesmo. Tem gente que demonstra boa fé. Uma boa fé em Cristo. Aí o que atrapalha um pouco essas declarações dessas personalidades é que, na verdade, e por um lado nós católicos deveríamos estar dando mais valor à nossa igreja, o que eu vejo é que, como não há uma permanência de sacramentos dentro do evangelismo, porque é só pela palavra, né? Chega uma hora que dá a tal da aridez espiritual. E dá problema também de testemunho. A comunidade às vezes não aceita aquela pessoa, ela é muito lembrada pelo passado dela, a pessoa já deixou o passado, mas... Aí o que ela faz? Ela volta para a vida que tinha antes. Ou até pior, né? Aí no caso eu não posso nem criticar essas duas personalidades. Eu só posso dizer que Deus acompanha ela, né? Tá, tomou a escolha, cada um faz o que acha que é possível. Mas, na minha opinião, você católico, agradeça a Deus por você estar na igreja católica, porque às vezes o que nos mantém, mesmo com aridez, com uma frieza, às vezes na caminhada, são os sacramentos, confissão, comunhão, né? Às vezes, aí de vez em quando você vai lá, sei lá, na comunidade Pantocrator, na comunidade Canção Nova, você vai fazer um avivamento, né? Faz aquela coisa boa com o Espírito Santo, depois você volta para casa, volta para tua paróquia, que aliás, isso é uma coisa que eu gosto bastante da Canção Nova, eles querem que a gente esteja inserido numa comunidade, né? Na paróquia, principalmente próxima da casa, enfim. E lá a gente tem um avivamento, né? Não é para ir também, claro, seria importante ir lá sempre, mas sabe, no caso da Canção Nova eu vejo, fazem parte da arquidiocese onde estão, da arquidiocese onde estão, mas eles sempre
para dar um apoio, né? Eles não querem assim montar a igreja mesmo ali, todo mundo vem só aqui, né? Não, cada um vá depois para sua paróquia, fique lá, seja dizimista lá, mas se você puder contribuir com a Canção Nova, você contribui, né? Assim. Então isso eu acho bacana. Por quê? Somos todos irmãos. Tá? Então eu tô trazendo um assunto meio estranho, mas para você não comprar certas histórias. Isso é uma coisa dela, dessa modelo, dessa moça, tudo. Ela fez uma biografia e tudo, e agora está fazendo declarações nefastas desse momento. Ou seja, não digeriu direito. Quantas vezes que seja quem me acompanha no canal sabe. Quantas vezes que eu não passei raiva, fiquei falando aqui que eu me estressei com uma pessoa da igreja. Até, na verdade, bati de frente com um padre de uma paróquia aqui. A princípio, assim, hoje em dia passou, acabou. Né? Não tem nada a ver mais, rezo muito por ele. Deus o converta também, Deus me converta, entendeu? A gente também tem que ficar com a bolinha baixada, no meu caso, né? Entendeu? Então, perrengue a gente sempre passa. Frieza espiritual, chorar no cantinho, quantas vezes? Entendeu? Mas isso não me dá o direito de ficar falando esse tipo de declaração. Tem pessoas endemoniadas dentro da igreja? Tem pessoas ligadas ao capeta? Não sei, deve ter. E se tiver, conversão total, né? Tô lá eu, ai, essa dor que eu tenho pela conversão daquela comunidade, entendeu? Usa a cabeça também na hora, né? Faz que nem lá os pastorzinhos de Fátima. Use lá o exemplo deles, desde criança ouvindo as orientações de Nossa Senhora de Fátima e fazendo, essa dor, esse sofrimento, essa prisão. Eles sofreram prisão, prenderam as crianças, gente, lá em agosto. Foi o período que a aparição de Nossa Senhora veio, mas depois tiveram que receber Nossa Senhora, né, em outro momento, porque estavam presos. Acharam que era uma questão política, mó bagunça. E lá a menina Jacinta, ai, minha mãe, chorando, né, porque é criança. Aí a Lúcia falava assim, não, oferece essa dor, esse sofrimento pela conversão dos pecadores. Aí ela colocava as mãozinhas no olho assim, ai, essa dor que eu tô sentindo, a falta da minha mãe é pela conversão dos pecadores. A gente perde a oportunidade muitas vezes de uma dor, uma topada na quina, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma enxaqueca violenta, em vez de oferecer para a conversão dos pecadores, a gente fica se entupindo de analgésico. Entendeu? A gente está perdendo oportunidade com as nossas dores físicas e privações e frustrações. A gente poderia estar, não, isso aqui que está acontecendo comigo hoje, estou ofertando para a conversão dos pecadores, mas que eu estou com raiva, eu estou privado, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou. Pronto! Mas pelo menos você está aí, né, fazendo um vínculo, né? Porque o que é intimidade com Jesus? Você acha que é só, eu senti um frisson aqui. Não! Às vezes é um ato de entrega mesmo. Às vezes uma coisa assim, aparentemente pequena. Eu topei o meu dedinho do pé na quina. Entendeu? Pela conversão dos pecadores. Aí fica lá. Entendeu? Parece que o dedo, parece que é do desenho, assim, fica pulsando, né? O dedo parece que é maior que a tua cabeça, né? Então, isso também é ter intimidade com Jesus. É muito bonito, vamos ter intimidade com Jesus. Aí você vai lá, fica de joelho, gasta o joelho e reza um monte. Não, intimidade com Jesus é você chegar abertamente para Jesus e falar, essa dor que eu tô sentindo, essa raiva, tudo. Entrega até a raiva também, essa raiva que eu tô sentindo, essa frustração e tudo, inveja. Eu entrego essas misérias pro Senhor Jesus, o Senhor faça o que quiser. Se der para converter alguém, converta também. Tá? Chega. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desejo a todos uma ótima semana. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até esqueci. Desejo a todos uma ótima semana na proteção da Sagrada Família e do Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.